Hoje eu vou contar uma técnica para conseguir resolver questões mais rápido. É uma das técnicas do treinamento gratuito que eu preciso falar aqui também. Então, como fazer questões mais rápido? A primeira coisa vai ser começar lendo a última frase, a última oração mesmo, aquele último pedacinho antes das alternativas. É isso que você vai fazer. Então, em vez de começar lendo o texto, lendo aquele enunciado gigante do Enem, você vai ler a última frase. E não é nem o último parágrafo, não, é a última frase mesmo. E isso vai te dar uma ideia do que a questão quer. Então, às vezes, você pode ler lá em cima, ler um monte de coisa que não tem nada a ver, que não é necessário para resolver a questão. E quando você chegou lá embaixo, outras coisas que você leu que são necessárias, você já esqueceu, porque não teve seletividade nas informações. Já quando você lê a última linha primeiro, você volta lá em cima com laser, assim, focado no que é mais importante. E você deixa passar o que não é importante. Então você foca no que é mais importante, mantendo a memória de curto prazo, que vai ser aquela necessária para conseguir resolver as alternativas. Então vamos combinar. Primeiro você lê a última linha, aquela assim, última coisa, o que a questão quer exatamente. Isso vai te fazer resolver muito mais rápido. E uma ideia pode ser também ler primeiro essa linha e depois pegar palavras-chave nas alternativas. Então você vai meio que escaneando assim as alternativas, procurando palavras-chave, procurando expressões importantes que vão ser necessárias quando você for ler o texto. Isso, claro, é uma questão de humanas, de português. Nas questões de matemática, de física, você vai precisar basicamente da última linha e depois voltar no texto ou voltar no enunciado maior mesmo para conseguir desenvolver o raciocínio, para conseguir montar o problema matemático e todas aquelas etapas que eu falei do treinamento gratuito para o Enem, que você pode entrar com o link aí na descrição. E uma dúvida que você pode ter é, e se for uma questão de humanas ou de linguagens que tem um texto para 2 questões, para 3 questões, qual vai ser a ideia? Então você vai em cada uma das questões, lê a última linha, pega a ideia do que a questão quer e você pode passar o olho nas alternativas pegando palavras-chave. Então você faz isso com a primeira questão, depois com a segunda questão, depois com a terceira questão e depois você sobe e lê o texto. Então você já vai ler o texto com outros olhos, então indo direto para o mais importante com foco assim, sniper, no que mais é necessário para resolver as questões. E isso vai te economizar muito tempo de prova. Então, essa é a ideia aqui. Então agora eu vou mostrar várias questões de como aplicar isso, de como aplicar, ler exatamente a última linha da questão para você responder muito mais rápido. Então a gente vai ver em várias matérias e eu espero que você goste dessa análise. Então vamos começar pelo Enem de 2018, primeiro dia. Aqui, a última frase. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de. Então, o que você quer? A intenção do autor nesse texto 2, porque foi o que a gente leu aqui. Então, você já sabe o que você está buscando. Você está buscando já essa intenção. E aí, depois você vai ler as alternativas, encontrar palavras-chave, depois volta no texto. Enfim, vai ser bem mais rápido. Então, por exemplo, no fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no... Então, parece meio estranho ainda. Então, você vai ter que entender o que é isso. O narrador delineia esse contexto centrado no... E aí, depois, você pode ler as alternativas e depois voltar no texto. É muito mais fácil, porque às vezes quando você pega um texto, você não sabe o que você está procurando, você está o quê? Você está entendendo o texto, você quer tirar o quê do texto? Assim você já sabe. E isso vai facilitar muito, vai se tornar muito mais rápido esse processo todo. Vamos pegar outra matéria agora. Vamos pegar essa questão aqui, então. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi. Então, você quer a estratégia para superar disparidades.
Então, qual foi a estratégia? E aí, depois, você pode ler as alternativas ou pegar, assim, palavras-chave, ler meio que por leitura dinâmica e depois você volta no texto. Vamos ver agora em matemática. O que a gente pode ver? O que você vai fazer primeiro? Você vai ler primeiro qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número possível de potes por caixa. Então, o que você quer? O maior número possível de potes em cada caixa. É isso que você quer. E com base nisso, você já vai desenhar, você já vai analisar a questão para resolver da forma mais rápida e mais fácil. Então, se a gente pegar alguma outra coisa aqui, vamos ver alguma outra questão. Essa aqui parece grande, ó. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre t igual a 0 e t final é. O que você quer aqui? Você quer a distância entre M e O nesse começo e nesse final, durante todo esse tempo, claro. Então, essa barra está aumentando e você tem que descobrir a distância entre esses pontos. E olha só que legal, então você não precisa nem ler direito o que tá... Olha aqui, por exemplo, os guindastes são fundamentais em canteiros de obra. Você precisa ler isso? Jamais. Isso aqui nem precisa ser lido. Então, nem isso aqui direito você precisa ler. Então, é mais ler rápido e já resolver a questão. Então, só de ver isso aqui, você já sabe que aqui, ó, a distância é L sobre 2, a distância é L sobre 2. Então, só aqui a gente já tira algumas alternativas, porque a distância no começo e no final vai ser a mesma. Então, já não pode ser a B e a C. E então, você já vai ter que vai ser a D ou E. E aí, o que vai resolver pra gente? O estágio 2, que a gente vai ter que analisar isso aqui por geometria plana, por a circunferência, porque quando a gente tem esse ângulo reto aqui, dá para montar uma circunferência. Esse ponto aqui é a média do segmento, enfim. Então, a gente já tem por isso que esses lados vão ser iguais e que vão ser o raio dessa circunferência aqui, enfim, que vai ser a letra A. Qual é a ideia? Então, se você passa rápido e às vezes você não tem tempo, você já exclui alternativas e isso já é um caminho andado. Então hoje foi isso, e assim, eu poderia ter falado 10 dicas de como resolver questões mais rápido, mas eu decidi focar na principal, naquela que salva, naquela que vai fazer mesmo você passar muito menos tempo em cada questão. E pensa comigo, se você passar 30 segundos a menos em uma questão, ou 1 minuto a menos em uma questão, você vai ganhar muito tempo no final da prova para fazer mais questões, para voltar em questões que você pulou, para rever contas, para rever questões que você já fez e pode ter errado algum detalhe. Então, esse tempo é primordial, esse tempo é super importante. E agora, seguindo essa dica de ler primeiro a última frase, você vai muito mais longe. Então, você vai resolver em muito menos tempo e vai conseguir acertar mais questões, que é a ideia toda aqui. Então é isso, muito obrigada por assistir. Me conta nos comentários o que você achou dessa dica. Será que isso vai te ajudar? E uma ideia é você treinar isso agora. Então treina enquanto você estiver fazendo listas de exercícios, quando estiver fazendo provas, porque assim você vai ter a aplicação mesmo dessas técnicas. E para ver todas as técnicas, entre no treinamento gratuito. Então por hoje é isso, um vídeo rapidinho e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Você quer descobrir o que cai mais no Enem? E quais são os assuntos mais fáceis e os mais difíceis pelo TRI? Se inscreva para o treinamento gratuito sobre como estudar poucos meses antes da prova do Enem. Serão 2 vídeos mais um e-book gratuitos. Entre no link, digite seu e-mail e receba o acesso no dia marcado. Aproveita! Os vídeos ficarão disponíveis por tempo limitado.